Programa Simples Assim. Apoio Supera Catanduva. Comece a malhar já! Olá, estamos começando o nosso Simples Assim desta semana. Que bom saber que você nos acompanha, nos compartilha, está sempre curtindo e dando sugestões para o nosso programa. Aliás, no programa de hoje tem um quadro que é sugestão dos nossos espectadores, mas isso eu conto daqui a pouquinho, porque agora eu tenho uma dica de saúde e sabor para você. Cacá Bistrô serve refeições muito saudáveis e saborosas num ambiente aconchegante. Tudo feito com carinho e ingredientes selecionados com baixo teor de sal e de gordura. No Cacá Bistrô ainda tem refeições completas para quem quer manter a dieta saudável também em casa. Aí, para aquela fominha de qualquer hora do dia, tem variadas opções para o lanche, delícias de milho e o que mais a sua fome desejar. Cacá Bistrô, em Catanduva, na rua 13 de maio, 560. E o telefone para mais informações ou encomendas, 3045-5759. Como você já deve ter observado, nós estamos dentro de uma igreja. Nós estamos na paróquia de Santa Rita de Cássia, que celebrou ao longo da última semana a sua data de festividades. Dia 22 de maio é dia de Santa Rita de Cássia e nós estivemos acompanhando uma das noites na celebração da novena, a convite do Padre Fábio e também do nosso espectador, o Lucas da Silva, que sempre tem grandes sugestões para a gente. O programa de hoje também vai mostrar um bate-papo muito agradável com o Moacir Franco, que esteve em Catanduva. E ainda vamos conversar com o senador Paulo Paim, que participou de uma manifestação para os aposentados, e com Varley Martins Gonçalves, que é presidente da COBAP, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. Mas antes de conferir tudo isso, eu tenho mais uma dica para você. Quantas vezes você ouviu as pessoas falarem que exercícios físicos são importantes para manter a saúde? Muitas, não é? Mas você sabia que exercitar o cérebro é tão importante quanto fazer a sua caminhada, a sua hidroginástica ou praticar qualquer outra atividade física? Por isso, você precisa conhecer o método Supera e colocar o seu cérebro para malhar. O Supera é um curso de ginástica para o cérebro, para pessoas de qualquer idade e que querem ou precisam aumentar a sua capacidade de raciocínio, atenção, concentração, memória, desempenho cognitivo e explorar toda a sua capacidade mental. Você que está aproveitando a melhor idade e quer manter a sua saúde mental em dia, precisa conhecer o Supera. Não pense duas vezes, comece a malhar já! Vá ao Supera, na Rua Bahia 606, no centro de Catanduva. Catanduva recebeu a ilustre visita do senador Paulo Paim, que participou de um manifesto dos aposentados na cidade. O senador, que é um dos defensores dos aposentados no Senado Federal, fala um pouquinho conosco no Simples Assim sobre os seus projetos e sobre a caminhada dos aposentados para tentar fazer valer os seus direitos. Senador, muitíssimo obrigada por receber o Simples Assim e por falar um pouquinho conosco. A questão da desaposentadoria é o que está hoje sendo mais pontualmente discutido. Já passou pelo Senado, precisa ser aprovado pelo Congresso. O senhor acredita que isso demore a acontecer? Olha, primeiro dizer da minha alegria de estar aqui em Catanduva mais uma vez, a convite do Varley e das lideranças locais e da região. Tivemos recentemente em Sergipe, né? Um grande evento também organizado pela COBAP, e agora estou aqui. Na verdade, é uma cruzada a nível nacional, a COBAP lidera e eu, naturalmente, apoio, que tem como objetivo principal aprovar os projetos que eu apresentei no Senado, aprovei e estão, infelizmente, guardados lá nas gavetas da Câmara dos Deputados. A questão da desaposentadoria, por exemplo, né? Aprovamos na comissão, houve um recurso agora, nós estamos questionando, queremos que o plenário, então, vote. O que é a desaposentadoria? Ela vai simplesmente permitir que o aposentado que voltou a trabalhar, voltou a contribuir, possa usar esses anos de contribuição para um recálculo do benefício.
Claro, devido ao próprio fator, mais anos de contribuição, mais idade, vai alavancar a aposentadoria. Felizmente já ganhamos em todas as instâncias inferiores, inclusive na Justiça. Recentemente o Tribunal, o TJ, o Tribunal Superior de Justiça, por 7-0, deu ganho de causa também para a nossa visão do projeto de desaposentadoria. O Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello, também já deu parecer favorável. Então o governo já sabe que ele vai ter que pagar mesmo ao trabalhador que voltou para a atividade baseado no novo cálculo, usando o Instituto da Desaposentadoria. Alguns dizem, mas o custo do governo? O custo do governo é zero. E por que o governo chia tanto, senador? O governo chia porque nesse período todo que o trabalhador aposentado voltou a trabalhar, ele só arrecadou. Agora, uma outra questão, há um projeto de lei que foi de relatoria do senador Paulo Paim, proposto pela COBAP, a Confederação dos Aposentados e Pensionistas, que pede a equiparação dos reajustes. Quando há reajuste para o aposentado, ele é menor do que para os trabalhadores da ativa. E é justamente esse projeto que já passou por comissões do Senado e que cozinha em fogo brando. Como é que vai ser agora, senador? Esse projeto também, a COBAP apresentou junto à Comissão de Direitos Humanos, que eu era presidente, que venceu agora o prazo. Eu assumi a relatoria, aprovei na Comissão de Direitos Humanos, aprovei essa semana na Comissão de Ações Sociais. O que diz o projeto? Já que alguns alegam que não pode vincular ao crescimento do salário mínimo, a COBAP, de forma inteligente, diz tudo bem, vamos vincular o crescimento da massa salarial. E a massa salarial cresce, eu diria, um percentual quase que idêntico ao do PIB, que é o índice usado para o salário mínimo. Uma vez aprovado, daqui para frente não teremos mais esse problema, já que o salário mínimo está resolvido, a inflação mais PIB, o aposentado terá aumento real da inflação e o crescimento da massa salarial. A massa salarial é medida pelo próprio crescimento do Fundo de Garantia e pelas próprias arrecadações da Previdência. Então não há desculpa alguma para não atender esse projeto que eu tive a alegria de construir com a ajuda da COBAP, já que eu fui relator da matéria. Agora, o governo sempre chia dizendo que não tem dinheiro, que a Previdência tem um rombo impagável e que qualquer mudança na política de pagamento aos aposentados vai aumentar ainda mais esse rombo. A COBAP sempre afirma que não existe esse rombo. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, a COBAP está coberta de razão. Eu vou dar o exemplo do seletista, que é o caso direto que a COBAP atua, né? O ano passado o superávit foi de 25 bi. 25 bi de superávit. Dados da própria Previdência, não é dados do Paim, nem do Varley, nem do Diese, nem das centrais. Dados do Ministério da Previdência. A Previdência Urbana, que é onde a COBAP atua, o superávit foi de 25 bi. Mesmo com o fim do fator reajuste do aposentado, não daria mais do que 5 ou 6 bi. Teríamos aí, em média, um superávit ainda de 19 a 20 bi. Até porque, se a Previdência tivesse déficit, nós não estaria desonerando a folha aí a toque de caixa, né? Isto sim que deu déficit. O déficit da Previdência, por desoneração da folha, ela deixou de receber 37 bi desde que adotaram a política de desoneração. Então não é o pagamento para o aposentado e o pensionista acompanhando o crescimento da massa salarial ou o aumento da inflação mais o PIB que vai trazer problemas para a Previdência. Aí a vontade política. Eu espero que a vontade política, vinculada às eleições que estão aí, seja um instrumento de pressão para que, de uma vez por todas, a gente acabe com o fator e garanta uma política decente para todos os aposentados e pensionistas quanto ao valor dos seus benefícios. Quem ouve o senador falando assim já pode imaginar que ele seja de um partido de oposição, mas ele é do Partido dos Trabalhadores. Como é que o senhor, sendo do PT, pode falar da política que o PT adota para os aposentados? Na verdade, o que a gente tem que entender é que o governo Lula e agora Dilma é uma coligação ampla. Estão lá o PMDB, está o PDT, está o PSB, está o PCdoB, está hoje o PP, enfim, são mais de 10 partidos dessa composição. E eu sou daqueles que diz que eu sou do PT de raiz. E o PT de raiz quer essas políticas públicas que aqui eu estou advogando. E por isso que no Rio Grande do Sul, por exemplo, de 6 milhões de eleitores, eu recebi 4 milhões de votos. Cada 3 gaúchos, 2 votaram em mim. E claro que o Varley, inclusive, esteve lá. A COBAP
E essa luta dos aposentados tem nos ajudado muito. Então o trabalho que eu faço é defender de uma causa nobre, e já disse o poeta, né? Sempre vale a pena quando a causa não é pequena, e a causa dos aposentados ela é universal. Muitíssimo obrigada, senador, pela entrevista, foi um prazer. Eu que agradeço. O Varley Martins Gonçalves é catanduvense, presidiu a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Catanduva e aos poucos foi construindo toda uma rede de pessoas interessadas na causa dos aposentados. Uma rede que defende os aposentados em todos os cantos do Brasil, e hoje Varley preside a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, e eu agradeço, Varley, por nos receber e atender o Simples Assim nessa entrevista. Varley, Catanduva viveu um manifesto de aposentados que brigam pelo fim do fator previdenciário, vocês brigam pelos direitos dos aposentados. Manifestos que acontecem em vários pontos do Brasil. Qual a sua avaliação sobre o poder que estes manifestos têm? Olha, os manifestos a nível nacional que nós estamos fazendo está dando resultado, né? A presidente está recebendo a gente para negociar, nós estamos conversando mais, mas ainda o manifesto nosso ainda é um pouco fraco, porque os aposentados em si ainda não estão se mobilizando para a gente reivindicar aquilo que é de direito nosso. Hoje nós somos mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas da Previdência, e aqui em Catanduva, né, já passamos 52 mil aposentados. O governo federal continua muito reticente, Varley, com relação às vossas reivindicações, às vossas causas. Tem pouca sensibilidade ao que o aposentado pede? Sim, o próprio senador falou, né, que o governo está sendo muito persistente aos aposentados e pensionistas. Nós precisamos que o governo aceita aquilo que é de direito dos aposentados, mas tanto o Lula como a Dilma sempre anda rejeitando os aposentados e pensionistas do país. Mas vocês não desistem nunca? De jeito nenhum. A esperança é a última que morre, e a gente vai lutar até conseguir aquilo que é de direito dos aposentados e pensionistas. Muitíssimo obrigada, Varley, pela sua entrevista. Nada, eu que agradeço, e estamos aí na luta com os aposentados e pensionistas do país. Obrigado. O seu cérebro é uma ferramenta incrível, capaz de coisas inimagináveis. E como qualquer outra parte do seu corpo, pode melhorar sua performance através dos exercícios. Já pensou em fazer ginástica para o cérebro? Supera é um curso de ginástica para o cérebro ideal para pessoas de todas as idades e que querem melhorar sua memória, concentração e explorar toda a sua capacidade mental. Não pense duas vezes. Comece a malhar já com o Supera Catanduva. Eu estou ao lado do padre Fábio Marçário de Paula, que é o pároco da Santa Rita, da paróquia Santa Rita, e vai contar pra gente um pouquinho da história dessa santa, que tem atraído multidões, não só nas celebrações das novenas, mas tem trazido para as celebrações muita gente, não é isso, padre? Seja bem-vindo ao nosso programa e obrigada por receber o Simples Assim aqui na igreja. Eu é que agradeço a presença de vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Nossa comunidade de Santa Rita de Cássia. Santa Rita é a santa das causas impossíveis. E ela é tão a santa das causas impossíveis que, de fato, ela faz acontecer mesmo. Nós temos visto muitos milagres que têm acontecido aqui em nossa comunidade, em pessoas doentes ou em situações de pessoas que pedem para que Santa Rita providencie trabalho e assim por diante. Então, ela não é aquela que faz. Ela é intercessora, ela intercede a Deus aquilo que nós pedimos. Intercedendo, ela faz acontecer. Agora, o que é que tem motivado tantas e tantas pessoas a virem cada vez mais? O padre já falou, foram muitos milagres e tudo isso, mas o seu jeito também, padre, tem contribuído, o seu jeito, há 4 anos o padre Fábio foi ordenado padre, aliás, comemorou recentemente, não é isso? Exato. Parabéns, padre, mas aqui o senhor atribui também tanta procura, um número de fiéis cada vez maior, as suas missas cada vez mais lotadas. Tudo é uma questão de trabalho. Se você se empenha e faz o melhor, acontece esse melhor. Santa Rita já é uma santa que ela atrai as pessoas. Então, você trabalhando com toda a situação da santidade, da intercessão da Santa Rita, aí você dá conta de fazer com que as pessoas, então, busquem mais a Deus. Nós somos um caminho.
O padre, ele procura ajudar, mostrar o caminho. E aí então, eu costumo dizer que eu busco o povo e depois eu coloco na mão de Deus, e o povo é Deus que tem que fazer acontecer na vida do povo. E é isso que eu tenho visto que tem acontecido em nossa comunidade. Santa Rita me ajuda a atrair o povo, e aí então o povo estando aqui vai acontecendo então toda essa transformação. Nós temos 7 missas no final de semana. Todas lotadas. Graças a Deus. São 50 mil partículas ou hóstias cada 3 meses que nós usamos aqui em casa. Então é uma quantidade muito grande, em vista do que às vezes a gente vê. Então eu só tenho que agradecer a Deus por Ele estar me ajudando, estar me contribuindo com esses 4 anos de sacerdócio meu. E na última quarta-feira foi o encerramento da missa, da novena de Santa Rita de Cássia, feita na paróquia de Santa Rita de Cássia, com uma multidão de pessoas acompanhando. Padre, conta um pouquinho pra gente. Santa Rita foi uma santa que teve uma história um pouquinho diferente, porque ela foi casada antes de virar freira, não foi isso? Freira ou monja? Freira, agostiniana. Santa Rita, ela tinha uma certa tendência, uma queda pela vida religiosa. No entanto, ela encontra aquele que foi o seu marido. E ele era um belo homem, e ela se apaixona por ele. Sentindo-se apaixonada, os pais então vão vendo toda a situação do romance que está acontecendo entre eles, e aí então os pais, já com uma idade um pouco avançada, pensando no futuro dela, então celebram o casamento da filha com este homem que vai ser o seu marido. No entanto, ele vai se apresentando um homem áspero, bravo, que judiava demais dela. E aí então o que acontece? Rita começa a rezar pela mudança, a conversão do marido. Isso acontece. Acontece de que forma? O marido era de uma família e tinha outra família. E aí então essas famílias tinham as suas rinchas, brigavam. Rita começa a fazer um tempo de oração para que então o marido mudasse. Quando o marido muda, se transforma, e eu costumo dizer, quando ele fica aquilo que as esposas esperam, então a outra família vai e o mata. Matando ele, Rita sente muito, mas fica com os filhos que ela teve desse casamento. Os 2 filhos então vão crescendo e Rita vai colocando Deus na vida deles. Aí os tios começam a colocar ódio no coração dos sobrinhos, para que eles então, assim como o pai foi morto, que eles matem quem matou o pai. E Rita então começa a rezar a Deus, e ela faz uma oração extremamente de despojamento. Ela pede a Deus que ela prefere que os filhos morram do que tornarem-se assassinos e perderem então a salvação. Em prazo de 1 ano, os filhos ficam doentes e vêm a morrer. Aí então Santa Rita tenta entrar no convento, mas a madre não deixava, e a madre era muito firme. E ela tenta entrar, até que chega um dia que ela, já totalmente desolada, ela estava lá no chão, deita para dormir, ela acorda dentro do mosteiro. E aí então, a partir disso, Rita vai tendo toda uma transformação em sua vida. Ela recebe a chaga que nós vemos na fronte dela. Essa chaga, ela reza a Deus porque ela não se conforma que Jesus tenha sofrido tanto na cruz. Então ela reza a Deus pedindo que ela também quer ter o sofrimento. Numa sexta-feira santa, Santa Rita recebe a chaga. Essa chaga doía muito, era muito mal cheirosa. No entanto, em nenhum momento Rita reclama. Pelo contrário, Rita está sempre em oração, e a partir disso a vida dela vai acontecendo. Pessoas que a visitavam eram curadas. Chega o dia da morte dela, com 76 anos, Santa Rita morre, a irmã Rita. E aí então a chaga dela se transforma uma pedra preciosa vermelha que está lá em Cássia até hoje. E o corpo de Santa Rita, ele está em Cássia. Aqui o que nós vemos é uma réplica. Em Cássia está o corpo dela, que é um corpo intacto. Ele não se deformou, não se decompôs. Continua lá como ela foi então enterrada, e depois foi colocada num esquife que tem o mesmo formato desse, que fica lá para a vista do povo. Padre, muito obrigada por nos receber, por nos contar a história de Santa Rita de Cássia. Foi um prazer. O prazer é todo meu. Que Deus abençoe muito vocês, e que Santa Rita de Cássia interceda por nós, para que nós sejamos sempre capazes de estarmos
na graça desse Deus maravilhoso que nós temos. Simples Assim tem a honra de conversar com o Moacir Franco. Moacir, eu que esperava ter uma longa conversa, mas vai ser uma breve conversa para dizer ao público do Simples Assim de onde vem tamanha energia, porque eu já vi seu show há 18 anos e é a mesma energia, eu estou encantada. Ah, muito mais agora. É? Melhorou com a idade? Não é que a gente tem que fingir que tá bom, né? Então cada vez se capricha mais, né? Se cuida mais. Por exemplo, naquela época eu não fazia ginástica, não corria, não levantava peso, não tomava os remédios que eu tomo, agora eu tomo. Droga não. A gente não via o clube com tanta alegria há muito tempo. Eu nunca fui maconheiro, nem toxicômano, nem jovem. Sempre foi assim? Isso aí, diga bem. Bom, eu queria dizer que nós nunca tínhamos, há muito tempo, não víamos o clube tão festivo, tão alegre, como tua presença provocou. E você tem uma participação com o público o tempo todo. Você pensa teus shows ou eles nascem do coração, da alma? Penso. Tudo meu é pensado, ensaiado. Durante o show, não. A gente improvisa um monte de coisa, conforme a circunstância, mas é tudo pensado. Eu não acredito em improviso, eu sou um cara do ensaio, do script. Faz 10 anos que eu faço a praça, nunca repeti uma história. Toda semana eu escrevo uma nova. Agora, falando em praça, você atua, você escreve, você canta, você interpreta e você também tem, inclusive, prêmio no cinema. Isso. Recentemente, quer dizer, há 2 anos. Nesse momento, eu acabei um seriado na Sony e o Celto me convidou ontem, para fazer um filme já para o fim do ano. Tem um outro filme que eu estou terminando, chama Aprendiz de Samurai. E ainda além disso tem um programa de televisão que eu vou fazer também. Na Rede Vida? Se Deus quiser. Na Rede Vida você escutou lá, mas não... Eu vi essa entrevista. Mas essas coisas furam. Eu não sei. Mas dessa vez parece que vai dar certo. Eu quero que de tudo isso você gosta de fazer mais? Atuar no filme, escrever, cantar, escrever música? Eu acho que o que eu faço melhor é escrever. Eu não preciso... nem de elogio, eu sei que escrevo bem. Agora, cantar é mais agradável porque as pessoas vêm preparadas para se emocionar. E eu percebi, Moacir, que você faz emocionar as pessoas mais velhas que te acompanham desde o começo da sua carreira, mas você também faz emocionar os mais jovens. Tem minha sobrinha de 20 e poucos anos estava aí, te abraçou e tirou foto. Como é que é isso? Pois é. É uma coisa, um fenômeno que está acontecendo comigo, interessante. Já há casos em que eu vou fazer um show e a metade é jovem e tal. E outro dia eu tive, por circunstância, que substituir o Lobão. Como é que foi isso? Foi um sucesso. Foi lá em Santa Catarina, nunca lembro o nome dessa cidade, ali no oeste, só tem estudante, tinha 2.000 estudantes. E era tudo, eu só tinha um músico. Era para ser um retumbante fracasso. Foi um dos momentos mais bonitos da minha vida. E o que é que te alimenta? O que é que te faz ter sempre essa energia? Sinceridade, franqueza e alguma criatividade, que eu não sou ruim, né? Então, a gente... E outra pessoa pergunta, eu respondo. Não tem... O Pânico, por exemplo, de vez em quando eles me entrevistam. Na rádio, eles me perguntam, olha... Aqui vai ter umas perguntas, olha, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, mas saibam que eu respondo. E vou responder o que você quiser, Pronto, não é isso? Eu respondo, pronto. Te agradeço, carinho, atenção nesse final de noite, mas eu posso ganhar um autógrafo no CDs que eu comprei? Claro, poxa, por dinheiro, qualquer coisa. Presta uma caneta, por favor. Eu tenho. Ah, tá no bolso. E simples assim, eu ganhando autógrafo do Moacir.
esse carinho todo dos fãs que te rodearam por um monte de tempo ali. Esse calor humano é tudo de bom? Isso é o que, muito mais do que o cachê, né? O que resolve. Simples assim, ó. E quando você tiver um tempinho no seu dia a dia corrido, dá uma paradinha na internet, no canal do YouTube, que o nosso programa Simples Assim tá lá. Vai ser uma honra se você puder assistir o Simples Assim, tá bom? Foi um prazer. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, gente. E assim tá terminando o nosso programa, que peninha, né? Mas antes de ir embora, eu quero dar uma dica muito interessante para você que quer ver a sua autoestima lá nas alturas. Escuta só. MM Estúdio de Beleza tem cortes, penteados, química em geral, manicure e pedicure com unhas artísticas, tem também limpeza de pele, maquiagem, pro seu cabelo, hidratação, reconstrução, cauterização, nutrição para os fios, design de sobrancelhas e muito mais, inclusive com o dia da noiva. Ligue e marque o seu horário. MM Estúdio de Beleza, 3525-1454, Catanduva. Um grande beijo para todas as meninas lá da MM, que sempre nos produzem, que tratam a gente super bem, porque além de tudo isso, a gente tem um cappuccino que é uma delícia. O Simples Assim fez algumas parcerias para o Dia das Mães, então a gente agora quer te apresentar quem são as ganhadoras. A Lourdes ganhou a camisa, que foi presente da Ivone Jacomim Modas. Nós temos também a Milena, que ganhou o par de brincos presente da Ouro Mil Joias. E a Maria e a dona Alcinda, que foram almoçar no Cacá Bistrô, um delicioso almoço que a Carla ofereceu pelo Dia das Mães. A todos os que participaram, o nosso muitíssimo obrigada. E agora, antes de encerrar os abraços da semana, mas antes a apresentadora precisa de óculos para enxergar. Vamos lá? A Letícia Moreno, beijo, fez aniversário dia 17 de maio. Linda, parabéns. Marcelo Ono também fez aniversário dia 17. Parabéns a você. E dia 19 de maio foi festa, gente. Rose Guerra, lá de Novo Horizonte, da Usina Estiva, fez aniversário. O Rodrigo Verna também fez aniversário. Rodrigo da Infoic, lá de Novo Horizonte, também dia 19. E ainda a Eva, que delícia, né, Eva? Beijo para você, pro Guilherme, para toda a família Avena, pela celebração do seu aniversário, minha querida. E um mais do que especial para o meu querido sogro, que é mais pai que sogro, Antônio Morandim, que comemorou seu aniversário. Parabéns, Votonho. Se você não existisse, a gente precisaria mandar te inventar. Muita paz, muita saúde, Votonho. Um beijo grande. E nós ficamos por aqui. Espero te encontrar de novo na próxima semana. Que você continue assistindo o nosso programa pelo canal 7 da TV Cidade, a NET Catanduva, e pelo YouTube, youtube.com/Gislaine Simples Assim, a hora que você quiser, de onde você quiser. Uma abençoada semana para todos e até o próximo programa. Programa Simples Assim. Apoio Supera Catanduva.